geladeira está sobre um piso horizontal de uma cozinha, aqui desenhado em dourado. Você aplica uma força horizontal a 1,5 m de altura. Então você vai aplicar uma força mais ou menos aqui nessa posição aqui. Vamos fazer o desenho ilustrativo, né? Você empurrando a geladeira com ambas as mãos. Você está trajando um macacão laranja e empurra a geladeira com uma força de valor desconhecido. Você vai precisar encontrar esta força. Então ele diz aqui, você aplica uma força horizontal a 1,5 m de altura. Então essa cota 1,5 m de altura em relação ao piso da geladeira, esta força cor-de-rosa é que vai atuar na geladeira. E nós temos que encontrar este valor dessa força. A geladeira pesa 400 newtons e tem 70 centímetros de largura. Então nós temos que pôr também a cota de 70 centímetros. O fato é que quando você começa a empurrar a geladeira, ela apresentará uma tendência de girar, de tombar no pé direito aqui da geladeira. E todo o peso, é como se ficasse um pouco levantadinho aqui o pé esquerdo, todo o peso se concentrará neste ponto O, ponto de contato entre o pé direito da geladeira e o piso da cozinha. Então nós temos que determinar essa questão porque dependendo do valor do coeficiente de atrito do piso da geladeira com o pé da geladeira, pode ser que você precise aplicar uma força até um certo valor, senão ela ao invés de tombar, ela escorrega para a direita. Então esse ponto é importante, a questão da força de atrito aqui. A força de atrito para a esquerda, na horizontal, aqui no pé da geladeira, e a força F cor-de-rosa que você vai aplicar, vai formar aqui as duas, né? São iguais em módulo direção, sentido contrário, então elas são o que chama de binário, que nós já vimos. É um binário, então o torque do binário, a força F que você aplica e a força de atrito formam o que chama de binário. Agora, quem é que vai se opor ao tombo, à rotação da geladeira nesse sentido horário que você quer fazer esse giro no ponto O? É a força-peso. A força-peso ela atua no centro de gravidade da geladeira, mas não fica no centro da geladeira. Ela atua num ponto mais embaixo, porque o centro de gravidade da geladeira fica mais embaixo. É por causa do motor da geladeira, porque a geladeira é uma caixa e ela tem um motor aqui instalado na parte inferior. Então o centro de gravidade fica bem abaixo do ponto central da caixa, fica um pouco abaixo aqui o centro de gravidade. Então o torque da força-peso no ponto O, ele vai ser no sentido anti-horário. E o torque da força do operário que você aplica é horário. Então um opõe ao outro. Se a força que você aplica gerar um torque que seja menor do que o torque da força-peso, a geladeira não vai rotacionar em torno do ponto O. Para que você dê o tombo na geladeira, o torque da força do operário tem que ser maior do que o torque da força-peso. Então nós vamos aplicar o princípio da transmissibilidade, deslizando a força-peso ao longo da linha de ação para este ponto aqui. Ó. Vamos deslizar a força-peso para este ponto aqui. Então o braço de alavanca do peso vai ser metade da largura da geladeira. A mesma coisa, o princípio da transmissibilidade para a força do operário, ele atua nesse ponto, mas nós vamos deslizar ao longo da linha de ação da força para esse ponto. Nós vamos ter o braço de alavanca da força do operário, é o R perpendicular OP. Então o braço de alavanca da força do operário com a força do operário, né, fazendo o produto, vai dar o torque da força do operário. E aqui a força-peso, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar e deslizar a força-peso para esse ponto, para termos aqui o torque da força-peso. Então, olha lá, força-peso deslizando para esse ponto. E o braço de alavanca vai ser metade da largura da geladeira, que é 70 centímetros dividido por 2,
35 centímetros. E o braço de alavanca da força do operário, 1,5 m, que é essa cota que diz que aplica a força a 1,5 m de altura. Então, o braço de alavanca da força peso, R perpendicular P, é 0,35 metros. Então, nós precisamos pegar e fazer o seguinte aqui. O torque da força F do operário e o torque da força peso tem que fazer aqui na situação de equilíbrio no ponto O. Qual vai ser a convenção de sinais aqui? Se a gente põe X para a direita e Y para cima, o Z é saindo da tela em sua direção. Então quer dizer que o sinal positivo do torque no eixo Z vai ser girando no sentido aqui anti-horário. Então o torque da força peso positivo e o torque da força do operário negativo. Então, o torque da força do operário vai ser negativo, enquanto o torque da força peso da geladeira vai ser positivo. E torque é braço de alavanca multiplicado pela força. Então aqui o braço de alavanca R perpendicular OP vezes a força do operário, negativo, né? Vai ficar igual ao torque da força peso do outro lado, ele vai para o segundo momento, fica negativo também, é o braço de alavanca da força peso, que esquecemos de colocar o valor, ele é metade da largura da geladeira. Então, a largura da geladeira é 70 centímetros, 0,70 metros, então dá 0,35 metros. Então, o braço de alavanca da força peso é o R perpendicular P e o peso da geladeira 400 newtons, né? Esqueci de escrever aqui diretamente também. Então agora nós vamos ter que a força do operário vai ficar, veja só para você ver, o braço de alavanca da força do operário vem para o denominador e no numerador continuamos com o braço de alavanca do peso e o peso. Então a força do operário deverá ser de o braço de alavanca 0,35, o peso 400 newtons e aqui o braço de alavanca 1,5 m. Então este valor vai dar, pegar cálculo, 0,35 multiplica 400 e divide por 1,50, isso dá 93,3. Eu vou colocar aqui 94 e mais tem que ser maior ou igual a 94, porque se for menos que isso não tomba, tem que ser mais que isso. Agora uma outra questão importante que a gente estava falando é que se a força do operário for maior que a força de atrito, ela não tomba, ela escorrega. Então nós temos que também fazer o equacionamento, segundo a lei de Newton, aqui na direção X. Mas antes disso, vamos fazer a determinação da força normal. A força normal, porque o peso, como estava dizendo, deve ficar concentrado no pé direito da geladeira. E a força normal e o peso os dois vão formar também um binário. Então vamos pegar e fazer aqui primeiro a força em Y igualando a zero para determinar a força normal. A convenção de sinais aqui no Y é positivo para cima, então a força normal é positiva, enquanto que a força peso da geladeira é negativa. E isso então diz para a gente que a força normal é o próprio peso, portanto 400 newtons, né? É o valor da força normal. Com esta força normal, nós vamos ter a força de atrito. Força de atrito, ela vai ser aqui, ó, no sentido aqui para a esquerda, né? Então a força de atrito ela
μ multiplicado pela força normal. Então a força de atrito, o coeficiente de atrito, ele fala que μ é 0,4. É a dimensional 0,4 multiplicado pela força normal, que é 400 newtons. Então isso aqui vai dar uma força de atrito de 0,4 multiplica 400, 160 newtons. Então 160 newtons é o valor da força de atrito. Agora, como eu estava dizendo, no eixo X, a gente tem que exigir que não haja aceleração, não haja deslocamento. A geladeira está parada, não pode sofrer deslizamento para a direita. Então, temos que ter aqui o equilíbrio no eixo X. A convenção de sinais é positivo para a direita. Então, você deve escrever: a convenção de sinais é positivo para a direita, assim. Então, para a direita, nós temos aí a força do operário e a força de atrito. A força de atrito é cor de rosa, vai ficar negativa. E a força do operário, que é roxo escuro, ela é positiva, que atua no sentido positivo. E deve uma igualar a outra. Na verdade, a força do operário deve ser menor do que a força de atrito. Aqui a gente põe que é maior ou igual à força de 94 newtons, mas aqui a gente vai pôr que ela tem que ser menor a força de operário. Se for igual ou maior, vai escorregar. Então agora nós chegamos à conclusão de que a força do operário, ela deve ser aqui, nós vamos por aqui, menor ou igual à força de atrito. E a força de atrito é 160 newtons. Então veja que a força do operário, a resposta do exercício, a força do operário, ela deve ser menor do que 160. Na verdade, acho que aqui é melhor a gente nem colocar o igual, porque senão ficamos naquela temerosidade de que vai simplesmente um sopro, um tremor, porque deu 160, se for igual pode escorregar. Então você deve tirar o igual aqui, colocar só menor do que 160. E aqui, se quiser colocar só o maior do que, aí aqui poderia colocar 93 e não 94, porque lembra que aqui o resultado deu 93,333. Então, se você tomar pelo inteiro, você pode pôr que fica maior. Se colocar como arredondamos para 94, acho que aqui é prudente fazer isso aí a gente pode pôr o igual. Então, arredondamos para o próximo inteiro, de modo que aí aqui você pode assumir o maior ou igual, mas aqui não, porque aqui não houve arredondamento. Então, aqui 94. Então, a força do operário, ela deve ficar entre estes valores. Pode ser maior ou igual a 94 newtons, mas deve ser menor do que 160. Porque tem que ser maior ou igual a 94 para que o torque da força do operário supere o torque da força-peso causando a rotação. Porque deve ser menor que 160 para que não escorregue para a direita.